E então, em qualquer regime de previdência é muito importante que haja o que se chama de equilíbrio autorial, ou seja, é que a arrecadação em receitas previdenciárias seja capaz de, se não completamente suprir os gastos com benefícios previdenciários, né, pelo menos, ainda que haja um complemento por parte do Tesouro Nacional, mas que ele consiga cobrir a maior parte desse gasto, porque senão isso gera um déficit que acaba com o tempo corroendo e colocando em risco até o recebimento desses próprios benefícios, o principal deles é a aposentadoria. Então o cálculo tem que ser algo bem feito, por quê? Porque tem que considerar fatores, poderíamos dizer assim, verídicos, né? Então, o que é despesa de previdência, né? Então, por exemplo, quem nunca contribuiu, quem nunca foi segurado e vem a obter algum benefício, você não pode colocar, a meu ver, essa despesa como despesa previdenciária. E tem que fazer uma correlação. Houve uma mudança, né, que antes a aposentadoria, por exemplo, era por tempo de serviço meramente, e isso acabava gerando um desequilíbrio. E acaba que agora com a aposentadoria conforme o tempo de contribuição e a própria contribuição, que é uma mudança mais profunda, isso gera, eu diria, mais equilíbrio e mais justiça, né? Embora a gente possa falar do regime geral da Previdência, mas no serviço público, de fato, isso foi consertado já há algum tempo, você poderia contribuir para o regime geral, contribuindo muito baixo, ou até no próprio serviço público muito baixo, e você, dependendo da sua idade, do seu tempo de serviço, você com 5 anos de serviço público, você se aposentava pelo, pela última remuneração. Então, isso, por exemplo, quebrava a Previdência, ou ajudava a quebrar a Previdência. A gente tem que reconhecer que, apesar dos desmandos, da desonestidade até na conta da Previdência que se faz, né? Há quem diga que a Previdência não é deficitária, mas nesse exemplo que eu dei, havia uma grande injustiça no cálculo autuarial. Então, os recursos da Previdência, eles vêm fundamentalmente da contribuição daqueles que são segurados, né? E a aplicação, ela ocorre com os diversos benefícios previdenciários. Como eu falei há pouco, o maior deles que é a aposentadoria, mas nós temos licenças, salários, temos auxílios como o auxílio acidentário, né? Então, isso tudo é um gasto. Nós temos a Lei 8.213, que trata, né, de 91 desses dos benefícios previdenciários. Então, a arrecadação vem da parte dos trabalhadores, vem também da parte, em geral, dos empregados até, mas não só de empregados, que temos os autônomos e temos os individuais, empreendedores, inclusive, e temos as empresas. Sempre a cota parte do empregador e a cota parte do empregado quando se trata de relação de emprego, por exemplo. Tem. Não, antes havia uma cobertura bem maior, né? Mas assim, a tendência é que cada vez mais você só beneficia aquele que contribuiu e conforme a sua contribuição. Mas nós temos a questão das pessoas desamparadas e com o tempo, até porque temos a questão da idade, né? Que não pode deixar. Você tem uma universalidade que não é atingida, mas que se busca isso. Certo? Olha, com todo respeito aos que pensam diferentemente, né? A minha opinião, a de Sofia e a de Kenny, aqui, que é o nosso colaborador também, no sentido de que existe muita falácia, né? Em relação ao discurso para a reforma previdenciária. Né? Por quê? Primeiro, tem gastos, como eu falei há pouco, que não podem ser incluídos como gastos de previdência. Depois nós temos uma sonegação gigante e, a meu ver, não se combate essa sonegação como se deveria. Principalmente grandes empresas não pagam as suas contribuições. Temos aqueles empregados que não têm carteira assinada, por consequência não tem, e cerca de 50% dos empregados brasileiros não têm sequer carteira assinada.
e, por consequência, não recolhe absolutamente nada, né? Enfim, a reforma previdenciária parte, a meu ver, de uma premissa errada, a de que há um déficit de arrecadação, ainda que possa até eventualmente existir, mas não é como se prega, como se pinta, né? A reforma previdenciária, do jeito que ela é colocada, ela incentiva que as pessoas tenham as suas previdências privadas, as instituições financeiras obtenham grandes lucros, sem dúvida alguma, e isso é feito, até porque aqui é um comentário sem teor ideológico, né? Mas quem está comandando é um banqueiro, que é o ministro Henrique Meirelles, é quem comanda, né? Que representa os interesses muito mais dos bancos do que do povo de maneira geral, né? Embora preste um serviço de qualidade para o país. Mas o fato é que agora está se amenizando, até porque o governo já entendeu que não vai conseguir aprovar como queria. Porque como queria na proposta originária, seria, por exemplo, para um trabalhador rural, praticamente impossível se aposentar e com a integralidade do benefício, porque imaginem, teria que trabalhar 39 anos, se eu não me engano, então para chegar com a idade mínima teria que trabalhar desde 16 anos até 65 anos, quem trabalha todos os dias ou toda semana sem interrupção, sem solução de continuidade no campo, não chegaria nunca a se aposentar, morreria antes, né? E ela usando a expressão jurídica, né, ela é draconiana, do jeito que está se pretendendo. Parece-me, como é ano de eleição, né, o ano que vem nós teremos eleição, não irá passar, não é, Sofia? Não irá passar como se pretende. Eu não sou contra uma reforma, até porque é preciso. E no setor público, que há uma outra injustiça, que o servidor público já paga 11% e agora vai pagar 14% em cima dos vencimentos integrais, então ele não está sujeito a um teto. Agora, como eu disse, havia uma situação de injustiça, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu, desde os 22 anos, eu recolho 11% e agora vai ser 14% em cima da minha remuneração integral, e tanto da universidade como da justiça, né? E vamos supor que eu me aposento com 75 anos, o quanto eu não arrecadei para poder o governo gastar comigo, porque eu arrecadei, eu teria que morrer com 100 anos. Se eu morrer com 80, eu dei um lucro gigante para a Previdência. Então, assim, não estou nem defendendo, mas e hoje os novos servidores não têm mais essa situação. Mas esse discurso de privilégios também não é um discurso adequado. Eu acho que precisa-se, em primeiro lugar, se ter mais transparência para se realmente abrir as contas da Previdência e mostrar onde está certo, onde está errado. E não querer apenas que se arrecade. Por exemplo, agora recentemente, essa ampliação da contribuição dos servidores de 11% para 14%, imagina, você já paga 27.000% de imposto de renda, vai pagar mais 14%, então o governo é seu grande sócio, vai ficar com 41,5% dos seus vencimentos, para arrecadar 1 bilhão e 900 milhões. O grande impacto, a meu ver, né, e isso é muito natural, é que a reforma ela traz uma flexibilização. Ela foi feita pela perspectiva das empresas, dos empregadores, e também aqui sem nenhuma conotação ideológica, mas sem dúvida que ela tende a precarizar as relações de trabalho, ou seja, diminuir salários. Não é verdadeiro o argumento de que não há diminuição de direitos trabalhistas. Acho até que alguns deveriam ser suprimidos, mas foram suprimidos vários direitos trabalhistas. Então, você vai ter um encolhimento da massa salarial e, consequentemente, da contribuição previdenciária. Por exemplo, se incentiva a contratação de autônomos que verdadeiramente seriam empregados, se dificulta o acesso à justiça. Então, você, sem ter esse acesso à justiça, você vai ter a sonegação de direitos trabalhistas e sobre ele a incidência de contribuição previdenciária. Então, se você, por exemplo, fez horas extras e não recebeu, você tem receio de ir para a justiça pela questão do fim da gratuidade de custas. Se você não recebeu um adicional de salubridade, você tem receio, com medo de ter que pagar os honorários do perito se perder. Então, isso tudo, em havendo uma eventual condenação, haveria incidência de contribuição previdenciária, né? Há um dispositivo, por exemplo, na reforma que diz que na nova CLT, chamemos assim, que diz que o empregado e o empregador vejam individualmente, o que é um equívoco,
eles vão poder fixar se aquela verba recebida pelo empregado tem natureza salarial ou não. Então a gente sabe que não há negociação individual, o empregador ele impõe a vontade. Então, imposta a vontade, claro, de dizer que não tem, ele vai buscar o quê? Não pagar a contribuição previdenciária, que é a grande parcela, o maior custo numa folha de pagamento, é a contribuição previdenciária. Então é natural que haja uma diminuição. Lá no México fizeram uma reforma trabalhista parecida com essa daqui e tiveram que retroceder porque o próprio governo verificou que estava havendo uma perda de arrecadação muito grande. Então esse é um grande risco, o que a meu ver pode fazer com que o próprio governo no futuro revogue. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento com a diminuição da contribuição previdenciária que o governo Dilma fez, não gerou um emprego sequer. E agora o governo Temer está revogando, porque viu que não se gera emprego dessa forma. Gerar emprego de outra forma, principalmente por meio de crescimento econômico. Então, acho que o tempo vai dizer, nós temos uma lei posta, é diferente quando era um projeto, lei tem que se respeitar, claro, à luz da Constituição, não é nada demais você não aplicar dizendo que é inconstitucional, isso faz parte do sistema jurídico constitucional brasileiro, mas o tempo vai dizer, mas eu acho particularmente que há uma grande probabilidade de diminuição da arrecadação previdenciária por força das alterações introduzidas com a reforma trabalhista. A PEC 287, conhecida como Reforma da Previdência, ela faz parte de todo um arranjo que o governo vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, desde reformas legislativas, em sentido estrito, e agora uma reforma, uma emenda constitucional. Como o texto ele é alterado de acordo com os trâmites nas casas legislativas, eu peguei o texto base e eu vou tratar dessas questões a partir do texto base que foi enviado. As principais mudanças dos requisitos de aposentadoria para os trabalhadores urbanos e rurais são uma idade mínima obrigatória para aposentadoria voluntária de homens e mulheres, aplicável tanto ao RGPS e ao RPPS. Isso é, a aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, elas vão ter um tempo mínimo de 25 anos, que é o tempo de carência, que antes era de 15. Haverá também uma mudança na forma do cálculo, que antes fazia-se uma média aritmética das 80 maiores contribuições do trabalhador, e agora será uma média aritmética de todas as contribuições, que deverá gerar uma diminuição no valor da RMI, da renda mensal inicial. E nesse sentido, para o trabalhador receber a RMI no valor do salário, ele deverá trabalhar, ele deverá contribuir por 49 anos. Eu posso fazer a pausa e depois edito, né? Edito. Ainda a PEC pretende igualar o requisito de idade, tanto de homem e de mulher, e fazer uma regra de transição mais benéfica para as mulheres, em função do tempo da idade de aposentadoria para a mulher atualmente ser menor do que de homem. Ainda há uma tentativa de igualar os requisitos da aposentadoria rural com a aposentadoria urbana. Também teria uma idade mínima de 65 anos, igualando homem e mulher, e o tempo de carência também seria de 25 anos, que antes era de 15. Além disso, o trabalhador rural deverá pagar uma contribuição obrigatória anual referente indexada ao salário mínimo, que antes era feito anualmente em relação a renda anual, a venda do excedente anual. A PEC 287, ela pretende uniformizar, fazer uma convergência do RPPS ao RGPS. Então, as regras do RPPS, que são especiais, tendem a harmonizar com o regime geral. Isso será feito ao longo do tempo, com regras de transição, mas é o principal ponto, trazer os pensionistas, os aposentados, os beneficiários do RPPS para um sistema
parecido, semelhante ao RGPS. E ainda a PEC traz a possibilidade, a necessidade do Congresso Nacional fazer uma lei nacional para regular o RPPS. Em relação mais especificamente às pensões, existe a previsão da revisão da forma do cálculo, que agora será de 50% para cônjuge sobrevivente ou para o convivente, mais 10% para cada dependente até do casal, até um total de 100%. Haverá ainda a extinção da reversibilidade das cotas, que até então é possível, e por fim a vedação do acúmulo da pensão com outros benefícios, especialmente a aposentadoria do cônjuge sobrevivente ou convivente. A reforma previdenciária, ela traz em seu escopo o texto originário por volta de 10 regras de transição. Durante todo o texto, a carta de motivos, é sempre tratada essa ideia de segurança jurídica ao direito adquirido e ao ato perfeito, juridicamente perfeito, e a ideia sempre dessas regras de transição, para não trazer prejuízos a quem já contribui para o sistema. Dentre essas 10, eu separei duas que eu achei mais importantes. A primeira delas é que será mantido os direitos de aposentadoria por idade, tanto do RGPS quanto do RPPS, e tempo de contribuição no caso do RGPS, com base nas regras anteriores, com recolhimento do tempo adicional de contribuição de 50%, conhecido como pedágio, calculado sobre o tempo que faltaria para atingir o tempo de contribuição necessário na data da promulgação da emenda. E o outro que eu trago é no caso das aposentadorias rurais, que é os empregados contribuintes individuais e avulsos rurais que tenham contribuído exclusivamente como trabalhadores rurais, fica mantido para aposentadoria por idade a idade mínima reduzida de 5 anos, 60 anos para homens e 55 para mulheres, observados os demais requisitos e cumprindo o pedágio. Bom, essa questão já começa propondo que existe um desequilíbrio, que existe um déficit, mas é necessário observar que existem documentos, pareceres de pessoas qualificadas, apontando que não existe déficit, que a previdência é superavitária e que ela pode se manter, e da mesma forma, pessoas igualmente qualificadas, usando os mesmos dados, apontam no sentido contrário. Eu entendo que se deve a um problema na interpretação dos dados, o que cada um considera como receita, o que cada um considera como débito, as formas de financiamento da Previdência, do regime geral especialmente, e é uma questão muito difícil para bater o martelo e decidir. Mas o que certamente acontecerá é que, em diminuindo a quantidade de benefícios, diminuindo o valor dos benefícios, que é o que a proposta tenta fazer, o passivo diminui e o ativo, ainda que não aumente, como o passivo diminui, vai ter repercussão favorável sim. Agora, se é favorável para minimizar algum desequilíbrio que existe ou não, isso aí vai depender do especialista, a pessoa mais apta para dizer se existe desequilíbrio ou não. Mas, de uma forma geral, há sim uma maior economicidade, uma maior eficiência do regime geral, da Previdência Social, mas, como falei na questão anterior, também trará custos sociais. E aí é necessário fazer essa ponderação para se chegar a uma resposta mais eficiente, uma resposta que equalize melhor a necessidade social, o clamor social e as necessidades atuariais também do governo.